Luz e cura, luz e força, luz e paz. Hoje vamos iniciar nossos trabalhos com a espada arcangelical divina. Quando nós falamos em divina, lembramos que é algo fornecido por Deus, nosso divino Criador, o arquiteto do universo. Quando falamos em espada, falamos em cortar, em remover. Muitos poderão pensar em matar, mas quando dizemos matar, digamos remover o que está nos afrontando, nos atacando ou nos incomodando. Então, se reportarmos aos filmes, iremos ver que a espada é usada em duelos. Duelos é para remover alguém que está lhe confrontando. E em casos de combates de guerra, como era antigamente, era para matar, também para remover. E por que arcangelical? Aí voltamos um pouco na história da Bíblia. Nos mistérios da criação, nós temos as divindades assentadas, que antigamente as que estavam abaixo do divino Criador eram chamadas de deuses. Alguns chamavam de semideuses. Mais tarde foi escrito, entendido, observado, utilize a forma que quiserem, foram chamados de tronos. Tronos onde estão sentados os regentes, os apóstolos, as divindades, os deuses, utilize o nome que quiserem. Os regentes do mistério que foi gerado pelo Divino Criador em benefício do planeta Terra. Não vamos falar de outros planetas, vamos falar do planeta Terra e dos seres que habitam nele. No nosso planeta, encontramos basicamente duas formas de espada. As espadas vegetais, por exemplo, a mais conhecida espada de São Jorge, e as espadas minerais, feitas com os elementos ferro, aço, cromo, vanádio e assim vai outras coisas mais. Todas elas têm a função. Dentro dos mistérios da criação, nós temos os tronos arcangelicais. Segundo os estudos e pesquisas religiosos, os arcanjos são divindades ordenadoras que estão ligados aos mistérios da criação e colocam-se à disposição daqueles que o invocarem, tanto em benefício próprio, como em benefício de quem a lei maior e a justiça divina determinar. Eles podem ser invocados por nós, espíritos humanos encarnados, ou também pelos senhores regentes assentados em seus tronos, quando observam o caos na energia do planeta que lhe foi direcionado. Há algo mais profundo, mas vamos deixar de uma forma bem resumida, que o que nos importa é agora aprendermos a usar esse mistério em nosso benefício. Essa é a principal função desse canal. Consciência divina, cocriação planetária. Ou seja, vamos trabalhar a nossa consciência e para isso o Divino Criador, as divindades, entendam como quiser os tronos, nos enviaram as ferramentas que podemos utilizá-la de forma simbólica e de forma etérica. Simbólica com o elemento na mão, etérica mentalizando o elemento físico em sua mão e utilizando da mesma forma, com o mesmo poder, o mistério das sagradas espadas arcangelicais divinas em nosso benefício, para
remover desconfortos, incômodos, dores de cabeça, toda e qualquer situação gerada no nosso mental, no nosso emocional, no corpo físico ou biológico humano, por irradiações mentais ou elementais, tanto projetadas contra nós como atraídas por nós. Então vamos entender. Se eu tenho uma pessoa que está com muita raiva de mim, nervosa, revoltada, me xingando, não quer dizer com palavrões, mas vibrando, aquele chato, aquele desgraçado, aquele coisa. Dependendo da mediunidade, da sensibilidade de quem está recebendo essa projeção, pode gerar uma dor de cabeça, pode gerar uma tontura, pode gerar um desconforto, pode gerar falta de foco, pode gerar desvios de comportamento, como por exemplo, eu tenho que estudar. Em vez de estudar, vou assistir televisão, vou ficar no celular batendo papo, no Facebook, seja lá o que for. Então nessa hora nós podemos ativar, invocar os senhores arcanjos divinos e pedir a eles que ativem os mistérios da Sagrada Espada arcangelical divina para remover esta irradiação, essa energia que está atuando no nosso mental, ou no caso no meu mental, no meu emocional, que esteja atuando no caso de doenças ou enfermidades, ou até aquelas dores agulhadas que nós não sabemos de onde vêm, né? Ou a remoção dessas dores, dessas agulhadas, que não tem um fundamento de um acidente, de espetar com uma faca, com uma agulha, ou uma batida de perna, alguma coisa, né? Nós estamos falando de algo que sentimos sem ter uma razão física por ela. Então, nesse caso, nós pedimos aos arcanjos divinos para que ativem as suas espadas e recolham no seu lugar de merecimento da criação. Pedindo que recolha na origem. O importante é pedir para que recolha na origem, para que vá diretamente aonde nasceu a projeção. Se nós pedirmos somente o corte dessa projeção, ela, em poucos instantes, em poucas horas, em poucos dias, sei lá, depende da projeção, da raiva da pessoa, ela pode retornar. Então, o que é importante é pedir que a espada arcangelical divina seja ativada, vá na origem, na fonte geradora, e recolha no seu lugar de merecimento da criação, deixando de atuar em mim, no meu mental, no meu físico, e aí você vai determinando. Uma outra situação de projeção mental negativa é quando, por exemplo, alguém está com raiva porque você mandou fazer alguma coisa e ela não quer fazer, ou você brigou com o vizinho, e você percebe que essa casa, que é uma casa harmoniosa, compreensiva, a todo mundo se dá bem, começam a discutir bestamente, brigar bestamente. Então este também é um caso em que iremos pedir, clamar a espada arcangelical divina para que remova essa energia que está atuando nos meus familiares. Você pode até citar nomes, porque você não está atuando em benefício deles, você está atuando em benefício seu, na sua casa. E pedir também que recolha a fonte geradora no seu lugar de merecimento da criação. Dessa forma, nós não interferimos no karma das pessoas, estamos somente nos protegendo. Tá? E mais tarde, em outro vídeo, nós vamos falar em karma e dharma, de acordo com a vontade de cada um de vocês, com a solicitação de vocês, né? Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar apenas de irradiações mentais. Irradiações elementais são aquelas irradiações, aí já é um pouco mais pesada a história. São aquelas irradiações onde envolve bruxarias, voodoos, simpatias, oferendas, sacrifícios, rezas,
orações. Aí você fala, mas rezo e oração não é mental? Se usar um elemento para rezar, se torna um elemental. Mas isso aí é uma situação futura, porque no nosso canal nós temos apenas 15 minutos para fazermos o vídeo. Quando nós falamos em ordenadora, vamos entender duas situações. A remoção de algo que está nos causando desequilíbrio e retirando do foco, e outra direcionando as nossas necessidades. É um pouco difícil falar em poucas palavras isso, mas é algo assim. Vamos tirar o que está me atrapalhando porque eu tenho que fazer isto. Então, quando eu digo que eu tenho que fazer isto, eu estou dando um direcionamento. Então, diante dos mistérios das sagradas espadas arcangelicais divinas, nós vamos utilizar sempre as duas mãos na empunhadura. Vocês estão recebendo a imagem de uma espada que foi imantada em um local de energia natural, sob a luz do sol. E para os trabalhos, utilizaremos sempre a mão direita na empunhadura e a mão esquerda sobre a mão direita. A mão esquerda é a mão removedora e a mão direita é a mão direcionadora. É um pequeno resumo para os que estão iniciando nos mistérios divinos da criação, para corrigir e auxiliar na sua jornada terrena. Tudo isso foi pedido há muito tempo e relutei bastante para divulgar isso na mídia, mas que seja feita a vontade do nosso Divino Criador e dos mestres que me guiam. Então vamos observar essa imagem, que através dela iremos evocar, pedir, clamar as sagradas espadas arcangelicais divinas para atuar em nosso benefício e da onde direcionarmos sem infringir a lei do karma de cada um de nós. Esse vídeo por enquanto é um institucional e agora vamos fazer o vídeo prático. Luz e cura, luz e força, luz e paz.